Então, retornando, na aula de hoje nós vamos tratar da a estrutura da auditoria governamental no Japão, né? De uma sequência de 5 aulas em que eu vou abordar de uma maneira geral como é, como é que funciona a auditoria em alguns outros países além do Brasil. A abordagem vai ser genérica, nós não vamos entrar exatamente em detalhes, avaliar o manual de auditoria dos países, nada disso. O que eu quero que vocês tenham uma noção genérica sobre essa estrutura. E como eu estava dizendo anteriormente, já agora gravando, né, eu acho mais oportuno nós sabermos como é que é a estrutura do governo de cada país. E a minha proposta agora é apresentar, primeiramente, quais os principais órgãos que compõem o governo japonês. Como o órgão de auditoria governamental de qualquer país, ele se encaixa na estrutura de governo de cada país, então, quando você repassa essa estrutura de governo, fica fácil saber como é que ela se comunica com essa estrutura de governo, onde é que ela se localiza, como é que é essa geografia governamental. Tá? Então, eu vou passar para vocês um mapa geral da estrutura do governo japonês. Lembrando que na nossa próxima abordagem eu vou tratar da auditoria, da estrutura da auditoria governamental nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, que é uma outra realidade, e vocês vão perceber algumas diferenças, tá? Eu vou trazer para vocês aqui também uma estrutura de governo, de auditoria governamental de um país aí em desenvolvimento, que não é de primeiro mundo, tá? Para vocês então terem uma noção como é que funciona lá. Então eu vou ver aqui qual o país que eu vou trazer para vocês, tá? E aí vocês vão ter uma noção geral como é que isso funciona. Então, governo japonês, qual é essa estrutura do governo japonês? Aqui, ó, preste atenção. Essa é a estrutura fundamental do governo do Japão. Primeiro, nós temos lá a figura do imperador, todos nós já ouvimos falar na figura do imperador do Japão. Né? Por que, que existe sempre essa referência ao imperador? É porque lá, como diz aqui, algumas coisas eu vou ler, outras coisas eu vou comentar, tá? Ele é um símbolo do Japão, tá? O imperador é um símbolo do Japão. Todos sabem que a cultura japonesa ela é formada por certos conceitos, né, que foram consolidados ao longo do tempo, e esses conceitos permanecem até hoje. E, de uma certa forma, o povo japonês é muito conservador, tá? Em tudo que ele faz, da forma como ele vive. E a figura do imperador é a parte, né? Ele simboliza o próprio Japão, né? É, e também simboliza a unidade do povo japonês, né? Então, no imperador estão reunidos, de um lado, o Estado japonês e, de outro lado, a unidade, né? A unicidade do povo japonês. Né? É, ele é uma figura que trabalha mais como chefe de Estado, né? De uma maneira geral. Né? O que, que nós temos aqui? Né? Ele trata de assuntos, como eu disse, do Estado, né, juntamente com o Conselho e aprovação do gabinete. O gabinete é outra coisa. A, como a promulgação de emendas à Constituição japonesa, né, leis e por aí vai. Né? A convocação da dieta aqui no sentido de assembleia, no sentido de conselho, sinônimo de poder legislativo. Então, quando vocês virem aí esse nome, vocês remetem a poder legislativo. Tá? A dissolução da Câmara dos Representantes, daqui a pouco eu vou falar sobre o poder legislativo japonês. Né? A proclamação da eleição geral dos membros do poder legislativo japonês,
A atestação da nomeação e destituição de ministro de Estado, então passa por ele, e outros funcionários, conforme previsto em leis japonesas. Credenciais de embaixadores e ministros, a concessão de honras, a atestação de instrumentos de ratificação e outros documentos diplomáticos previstos nas leis, né? A recepção de embaixadores e ministros estrangeiros e o desempenho de funções cerimoniais enquanto não tiver poderes relacionados com o governo. Ele também nomeia o primeiro-ministro e o chefe de justiça da Suprema Corte, ou seja, lá o Supremo Tribunal Federal, né, é nomeado pelo imperador, né? Enfim, conforme aí designado ou escolhido pelo Poder Legislativo e pelo gabinete, respectivamente, né? O gabinete escolhe o chefe do, da Suprema Corte japonesa e o Poder Legislativo escolhe lá o primeiro-ministro. Escolhe e ele nomeia. É mais ou menos o que acontece aqui, né? O Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, escolheu lá o ministro do. Aliás, a, a escolha de. Vamos lá. A escolha de um ministro por uma casa e a nomeação por outra. Tá? E tem duas situações. Uma é a escolha, outra é a nomeação. Muitas vezes a escolha e a nomeação se confundem, né? No caso aqui, não sei se vocês estão acompanhando, mas assumiu um novo conselheiro no Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, né? O nosso conselheiro Júlio Cabral se aposentou. Isso está nas mídias aí, né? Então, a escolha foi da Assembleia Legislativa, porque é um cargo dela, um cargo dela, esse que saiu era dela, é uma vaga dela, melhor dizendo, não o cargo, mas a vaga, ela escolheu, né? E quem vai nomear o governador. Tá? Então, escolha e nomeação são coisas distintas. A mesma coisa lá no Japão. Tá? Mais uma vez, quem escolhe é o Poder Legislativo, é o gabinete, respectivamente, o primeiro-ministro e o chefe da Suprema Corte, né? E quem nomeia é o imperador. Tá? Então, tem essa distinção. A este respeito, a posição do imperador no Japão pós-guerra difere daquela nos dias pré-guerra, quando o imperador era a fonte de poder soberano. Ou seja, ele perdeu, né, muito poder da época, né? Melhor dizendo, no pós-guerra, né? Perdeu muito poder. Ele foi, de uma certa forma, esvaziado, né? Então, a figura do imperador funciona mais como um grande relações públicas que, algumas vezes, funciona como um grande cerimonialista, né? Em outras vezes, ele participa da estruturação, da composição, melhor dizendo, de alguns órgãos governamentais, como, por exemplo, o gabinete do primeiro-ministro, né, e a Suprema Corte. Tá? O trono imperial, conforme todo mundo sabe, aí, passa de pai para filho. Né? Então, pertence a uma determinada linhagem. Tá? Então, em síntese, esse é o primeiro órgão do governo japonês. Depois dele, nós temos o poder legislativo. Né? Assim como aqui no Brasil, o poder legislativo japonês é bicameral, aqui no Brasil nós temos Senado e Câmara, né? Senado representando os estados e a Câmara representando nós, os cidadãos. Né? Lá no Japão, existe a Câmara dos Representantes e a Câmara dos Conselheiros. Né? Essa estrutura aqui é semelhante à nossa, em que a Câmara dos Representantes equivale, grosso modo, à nossa Câmara dos Deputados federais. E a Câmara dos Conselheiros equivale ao Senado. Né? Lá na Grã-Bretanha, lá na Inglaterra, no Reino Unido, nós temos a figura da Câmara dos Lordes, né, ou Casa dos Lordes, e a dos Comuns. As dos Lordes equivale à Câmara dos Conselheiros aqui, ou do Senado no Brasil, e dos Comuns à Câmara dos Deputados. Tá? Então, nós temos esse paralelo.
Então, essa estrutura que nós temos aqui é semelhante ao que o Japão possui lá. É o órgão máximo do poder estatal, né, e o único órgão legislativo do Estado. Tá? Então, lá, grosso modo, não tem órgãos legislativos locais, como nós temos aqui, Assembleia Legislativa do Estado, né, Câmara de Vereadores. Lá nós temos um órgão legislativo para todo o país. Né? Então, funciona assim. A Câmara dos Deputados é composta por 480 deputados, dos quais 300 são eleitos pelos círculos eleitorais de assento único. Não vou entrar aqui em detalhes porque eu também desconheço. Tá? O total de membros da Câmara dos Conselheiros é de 242, aí nós temos uma diferença, né? A Câmara dos Conselheiros é bem em menor número, mais ou menos metade aí da Câmara dos Deputados. É mais ou menos o que acontece aqui no Brasil, né? O número de senadores é muito inferior ao de deputados federais, tá? Lá nem tanto, lá é metade, né? Então a proporção é maior. E por aí vai. O mandato é de 6 anos, aqui no caso da Câmara dos Conselheiros, sendo metade dos membros eleitos a cada 3 anos. Ou seja, existe uma renovação, como acontece aqui no Senado. Né? Um terço se renova a cada 4 anos. Tá? Cada estado possui 3 senadores. Né? Já na Câmara dos Deputados japonesa, o mandato é de 4 anos, né? Podendo cessar antes de terminar o mandato completo se a Câmara for dissolvida. Né? Se a Câmara for dissolvida. Ambas as câmaras têm o mesmo poder, com alguns casos excepcionais em que a decisão da Câmara dos Deputados precede a da Câmara dos Conselheiros. Ou seja, ela vem em primeiro lugar. É mais ou menos o que acontece aqui no Brasil, em que algumas competências são próprias e exclusivas, por exemplo, do Senado, né? E outras competências são próprias e exclusivas da Câmara dos Deputados Federais, tá? Aqui no Brasil. Né? Mas nós temos aquelas situações em que as duas câmaras aqui no Brasil se reúnem para tratar do mesmo assunto, para haver uma decisão conjunta. Tá? O Poder Legislativo começa a sua sessão ordinária de 150 dias a partir de janeiro de cada ano, então, diferentemente aqui do Brasil, né, que nós começamos aí no mês de fevereiro, que pode ser prorrogado apenas uma vez pelo próprio Legislativo. O gabinete poderá determinar a convocação de sessões extraordinárias sempre que necessário, ou seja, sessões que são realizadas fora do período ordinário ou de forma paralela ao período ou sessões ordinárias. É isso que acontece lá no Japão. Em linhas gerais, é isso, gente. Tá? Assim é a estrutura e o funcionamento, grosso modo, do poder legislativo japonês. Como é que é o judiciário lá no Japão? Então, todo o poder judicial é investido no Supremo Tribunal. Então, eles têm lá, como todos os países têm, a sua Suprema Corte. E também em tribunais inferiores, ou seja, o poder de julgar, de aplicar a lei ao caso concreto, é exclusivo do judiciário japonês. Isso parece lógico, mas existem países que julgam fora do judiciário. A estrutura do governo possui sinais, né, digamos assim, indícios, como é que eu vou dizer, centelhas de decisões judiciais que se manifestam fora do poder judiciário. Ou seja, a Constituição de alguns países entregam a alguns órgãos administrativos o mesmo poder que eles dão ao judiciário. Eles decidem de forma definitiva sobre determinada matéria, como acontece na França, com o contencioso administrativo, em que existe um tribunal administrativo que não pertence ao judiciário francês e que atua nas causas em que a administração pública francesa ora funciona ou ocupa a posição de autora, ora ocupa a função de ré, né? De processante e de processada. Tá? Então, lá
na França, nós temos essa particularidade. Mas aqui no judiciário japonês, assim como ocorre no Brasil, toda a função judicial é exercida exclusivamente pelo judiciário japonês. Tá? Por isso que ele ressalta aqui todo o poder judicial é investido no Supremo Tribunal japonês e nos tribunais inferiores. Né? Como também nos tribunais superiores, lá também eles possuem a figura dos tribunais superiores. Aqui nós temos, além da Suprema Corte no Brasil, nós temos tribunais superiores. O TST, por exemplo, Tribunal Superior do Trabalho, é um tribunal superior. O TSE, né? O STJ, lá também funciona assim. Tribunais distritais, tribunais de família, né? Trabalho apenas com a matéria ligada à família, e tribunais de resumo. Tá? Não vou também entrar aqui em detalhes. Nenhum tribunal extraordinário pode ser estabelecido, nem qualquer órgão do executivo pode ter poder judicial final. É o que eu falei ainda há pouco para vocês, tá? Nenhum órgão do poder executivo pode ter poder judicial final, ou seja, ele pode até decidir, mas ele decide administrativamente. E essa decisão administrativa pode ser revista por um órgão do poder judicial. Pode e deve ser revista pelo órgão do poder judicial. É ele que decide de forma definitiva, dependendo da sua competência, tá? Dependendo da matéria, muitas vezes. Quando ele fala que nenhum tribunal extraordinário pode ser estabelecido, é no sentido de julgamento por exceção. Ou seja, fora do judiciário, ninguém pode julgar. Eu não posso ter um judiciário paralelo ao judiciário oficial. É isso que ele está dizendo aqui. Tá? E a nossa Constituição Federal aqui no Brasil veda exatamente também essa prática. Então, nisso elas coincidem com o modelo judicante japonês. Né? Não existe tribunal de exceção no Japão, assim como não existe tribunal de exceção no Brasil. Os ministros do Supremo Tribunal, exceto o chefe de justiça, que é nomeado pelo imperador, que eu falei ainda há pouco para vocês, são nomeados pelo gabinete. Né? Então, aqui nós já temos uma situação em que muitos, inclusive eu, criticamos essa prática. Tá? Criticamos essa prática. Então, o gabinete japonês, ele então nomeia os ministros do Supremo Tribunal lá, do STF japonês, né? Exceto o seu responsável maior, tá? Então, lá como aqui, existe uma relação entre o executivo e o judiciário, em que a composição do judiciário passa pela conduta ou pela responsabilidade do executivo, representado aqui pelo gabinete. A gente já viu esse filme antes aqui no Brasil, né? Em que a gente critica tanto, por exemplo, a escolha de ministro do TCU, por exemplo, pelo Congresso Nacional, né? A escolha de ministro do STF pelo presidente da República, a escolha do Procurador-Geral de Justiça, ou seja, o chefe do Ministério Público Estadual, pelo governador do Estado. Aí as pessoas dizem assim, mas isso não é um ponto negativo, porque isso mistura as coisas, acaba estabelecendo uma relação informal entre órgão judicante e órgão passivo de ser julgado no futuro. Como é que fica essa relação? Então, é uma coisa meio estranha, tá? Mas que existe num país de primeiro mundo, Japão. E em outros países também, né? Os juízes dos tribunais inferiores também são nomeados pelo gabinete, mas apenas a partir de uma lista de pessoas nomeadas pelo Supremo Tribunal. Ou seja, o Supremo Tribunal japonês participa da composição dos tribunais inferiores. Né? Mas essa participação ela é conjunta, porque o gabinete interfere também na nomeação e na escolha. Tá? Quando ele fala aqui pessoas nomeadas pelo Supremo Tribunal,
significa, eu acredito, pessoas escolhidas pelo Supremo Tribunal, tá? É nessa linha. Muito bem, então nós temos aqui essas figuras. Aqui, para vocês terem uma ideia de como é que funciona, nós temos o legislativo, aqui em cima, marcando, em verde, ó. Nós temos o executivo, que é composto aqui pelo gabinete, primeiro-ministro e tal, né? Tem várias agências que compõem o poder executivo, como em outros países. Nós temos ministérios aqui, né? Diversos ministérios. Ministério da Justiça, ministérios de Relações Exteriores, Ministério das Finanças, da Fazenda, da Educação, da Cultura, Ministério da Saúde aqui, do Trabalho, né? Da Agricultura, tem vários aqui. Então, todos eles estão presos ao gabinete, né? Exercendo o poder executivo. E nós temos as cortes, né? Compondo o poder judiciário japonês, tá? E onde é que está o órgão de auditoria governamental do Japão? Está aqui, ó. Conselho de Auditoria, está aqui ele, ó. Né? Ele está flutuando entre os poderes, ó. Veja que ele não tem nenhuma relação hierárquica com nenhum dos poderes, está solto aqui, ó. Tá? E a Constituição japonesa diz que esse conselho é um órgão constitucionalmente organizado, ou seja, é a própria Constituição que o estabelece e que o organiza, né? Gozando de independência em relação ao gabinete e em relação ao próprio legislativo, né? Fica distante aqui do judiciário também. Então, é assim que a Constituição japonesa estabelece, né, essa geografia. Muito bem, então finalizo aqui, só para vocês terem uma ideia sobre a estrutura de governo do Japão e já sabem onde que o órgão de auditoria do Japão se localiza, né? E aqui só lembrando uma palestra que eu dei para vocês sobre sistema de controle do mundo, existem 3 tipos de sistemas. E naquela oportunidade eu falei que o Japão, a Indonésia, a República da Coreia, a Alemanha, a Holanda e a Argentina compõem-se com um modelo de conselho ou colegiado. Vou refrescar um pouquinho a memória de vocês. Nós temos rapidamente aqui, né, o modelo judicial o napoleônico, do qual nós fazemos parte aqui no Brasil, ó, tá? Em que o Tribunal de Contas, é por isso que chama de tribunal, né, prevalece, né, com toda a sua formalidade. E nós temos mais 2 outros modelos que prevalecem no mundo, que são semelhantes. Aqui o modelo anglo-saxão e o modelo de conselho. Os dois são semelhantes. Só que esse aqui, o anglo-saxão, existe apenas um chefe da auditoria, existe a figura do auditor geral, que encabeça o órgão de auditoria. Existe uma pessoa apenas exercendo a função de auditor geral. Evidentemente que ele tem uma estrutura por trás dele que com ele colabora para executar a fiscalização das finanças governamentais. Tá? Então, é o modelo anglo-saxão. Em outros países, esse mesmo papel não é exercido, ou deixa de ser exercido por uma só pessoa e passa a ser exercido por um conselho, um conjunto de pessoas, um colegiado, que é o que acontece no Japão. Então, na verdade, imagine, então, aqui, ó, voltando um pouquinho, que o conselho, por isso que é chamado board, tá? É conselho de auditoria, ou seja, um conjunto de pessoas que conduzem a auditoria no Japão, né? E não apenas um indivíduo que encabeça, como é nos Estados Unidos, por exemplo. A gente vai ver na nossa próxima aula como é que funciona essa estrutura por lá, tá? Então, situando aqui. E essa estrutura é a mesma de outros países. Estou citando aqui apenas alguns deles. Muito bem. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse conselho, né?
São uma, duas, três, quatro datas aí que são importantes na história do Conselho. 1869, aqui ó, estou marcando para vocês. 1880, aqui ó. 1889, não 69, tá? Aqui é 69. Ó, aqui 89. E 1947. 1947, onde foi promulgada a atual Constituição do Japão, tá? Então, ao ser promulgada, tornou o Conselho independente do gabinete. Né? Então, a partir de 1947, que o Conselho então se afastou do Poder Executivo, grosso modo. Né? Quais foram as mudanças que foram implementadas? Né? A relação com o Poder Legislativo foi fortalecida. Nós vamos ver aqui que o Conselho produz um parecer técnico sobre as contas e submete esse parecer para submete ao Poder Legislativo para subsidiar a análise do Poder Legislativo sobre as contas finais do gabinete. Tá? O escopo da auditoria foi ampliado, eu vou falar aqui no final da nossa aula de hoje, né, no nosso bate-papo de hoje, ou seja, antes a auditoria, a finalidade da auditoria tinha um escopo. Com a Constituição de 47, esse escopo foi amplificado. E foram estabelecidas medidas para que os resultados da auditoria do Conselho pudessem ser imediatamente refletidos na administração pública. Isso aqui foi um avanço brutal. Isso aqui é um anseio, gente, de todo órgão de auditoria governamental, em que ele aponta o problema, identifica a irregularidade e imediatamente essa solução que ele propõe é assimilada, né, pela administração pública. Ou seja, ele atua como corretor dessas condutas na administração pública. Isso é um poder imenso que um órgão de auditoria governamental possui. Tá? Então, no Japão funciona assim. Ele, com a Constituição de 47, então, ele ganhou esse status, né? Essa capacidade de interferir nos rumos da administração pública japonesa. Tá? A primeira data que eu coloquei aqui para vocês, 1869, voltando aqui, né? Eu comecei de trás para frente. Diz aqui que o Conselho é originário de uma divisão criada em 1869, sob o precursor do Ministério das Finanças, na forma anterior do atual gabinete do Japão, chamado Dajokan. Não sei se essa é a pronúncia, mas vamos lá. Tá? Então, eu suponho aqui que, na época, o Ministério das Finanças incorporava o órgão de auditoria do Japão, até então, né? E a partir de 1869 houve uma separação. Isso aqui no Brasil, para quem não sabe, mas a Controladoria Geral da União, guardada as devidas proporções, porque a CGU aqui não é mesmo, não faz o mesmo papel do Conselho lá no Japão, tá? Mas ela se situava dentro do Ministério da Fazenda aqui no Brasil até, salvo engano, o ano de 2000, 2001, 2002. E aí o TCU determinou que ela saísse de dentro do Ministério da Fazenda e assumisse uma posição mais independente na estrutura de governo federal, ligada à presidência da República. Foi aí que ela ganhou um status de mais mobilidade perante o governo federal. E deixando de ser um apêndice do Ministério da Fazenda. Tá? Não fazia sentido um órgão de auditoria estar subordinado ao auditado, ao Ministério da Fazenda na época. Então, foi isso que foi quebrado. Então, suponho aqui que em 1869 houve essa separação lá no Japão. Tá? Através de várias mudanças em seu nome, o Conselho foi organizado como um órgão de auditoria sob o controle direto da JOCAN em 1880. Após a promulgação da Constituição de Meiji, em 1889, o Conselho adquiriu status constitucional. Opa! Então, a partir de 89, ele foi incorporado, reconhecido constitucionalmente, ou seja, até 1889, nenhuma Constituição japonesa
fazia referência ao órgão de auditoria governamental, né? Isso ocorreu a partir de 1889, né? E por aí vai, né? Basicamente é isso, tá? Vou deixar com vocês essas informações. Qual é a situação do Conselho hoje, né? Eu já dei algumas dicas para vocês, só que aqui a gente vai entrar em mais detalhes. O Conselho é uma organização constitucionalmente independente, que como eu falei para vocês, ele está distante do gabinete, distante do imperador, né? Distante do judiciário e distante do legislativo, que audita as contas finais das despesas e receitas do Estado. Então, ele trabalha com orçamento japonês, contas de instituições afiliadas ao governo, são as contas ordinárias, né? E agências administrativas incorporadas, ou seja, aquelas que passam a fazer parte da estrutura do governo japonês. Bem como as contas de órgãos que recebem assistência financeira do Estado como subsídios, ou seja, pelo que eu estou vendo aqui, quando alguma agência governamental japonesa repassa para uma entidade recursos financeiros do Estado, do cofre, né, que pertence ao cofre japonês, esse órgão ou essa entidade que recebe esses recursos, ele passa a se subordinar à jurisdição do Conselho. O Conselho pode auditar esse órgão. Isso acontece aqui no Brasil também. Tá? Então, quando, por exemplo, o governo do estado do Amazonas repassa recursos, por exemplo, para uma entidade sem fins lucrativos, essa entidade passa a ser ou pode ser auditada pelo órgão de auditoria governamental aqui do estado do Amazonas. Tá? Funciona assim aqui no Brasil e lá no Japão. As atividades governamentais são implementadas através da execução orçamental do Estado, ou seja, passa pelo orçamento, né, todos os projetos a serem realizados pelo governo japonês. O orçamento do Estado é formulado pelo gabinete, ou seja, ele é elaborado, proposto pelo gabinete, pelo Poder Executivo japonês, algo semelhante ao que acontece aqui no Brasil e em várias partes do mundo. Normalmente a regra é essa, né? O Poder Legislativo é que elabora o orçamento, ou formula o orçamento, e depois encaminha para o Poder Legislativo para ele discutir e aprovar esse orçamento, que acontece isso acontece também no Japão, tá? Ele é aprovado pelo Legislativo. E depois ele volta para ser executado pelas agências governamentais que estão na estrutura do gabinete japonês, tá? Além de outros órgãos. As contas finais das despesas e receitas do Estado, ou seja, depois de executado o orçamento, né, são elaboradas sob a forma de prestação de contas pelo Conselho de Ministros e deliberados pelo Poder Legislativo. Ou seja, depois de executar o orçamento japonês, né, cada agência governamental, melhor dizendo, o Conselho de Ministros prepara essa prestação de contas como um todo e submete ao Poder Legislativo. E aqui que entra o Conselho para deliberar, né? Deixa eu ver aqui o que ele coloca. É aqui, ó. Para atingir esse objetivo, a Constituição prevê que as contas finais das despesas e receitas do Estado sejam auditadas anualmente pelo Conselho Fiscal e submetidas pelo gabinete ao Legislativo, juntamente com o relatório de auditoria. Está aqui, ó. Então, veja, quando o Conselho de Ministros encaminha ao Legislativo suas contas, antes o Conselho de Auditoria audita essas contas, emite um parecer, gerando um relatório que vai subsidiar a decisão do Poder Legislativo japonês, tá? Durante o exercício fiscal imediatamente seguinte ao período abrangido, tá? O Conselho é uma organização constitucional, isso eu já disse aqui, que é independente do gabinete e não pertence ao Legislativo e nem aos tribunais. Isso eu já falei aqui para vocês, já deu para perceber, né? Então, em síntese, funciona assim essa engrenagem, tá? É assim que ela interfere no governo japonês. Aqui eu estou trazendo o capítulo 1 da organização, que é um excerto da Constituição do Japão, que traz exatamente o que eu falei ainda há pouco, tá? No artigo 1, seção 1, considerações gerais, né? O Conselho de Auditoria
tem status de independente, né? De independência em relação ao gabinete. Ele é independente do gabinete, é isso que ele quer dizer, tá? Ele é composto, organizado, com três membros que formam a comissão, que formam o conselho, né? E um desses três membros é o chefe deles, tá? Esses três membros são eleitos pelos outros dois membros, ou seja, os três se reúnem para então eleger quem é que vai ser chefe do conselho, quem que vai responder pelo conselho. Então são apenas três membros, gente, tá? É assim que funciona. Basicamente é isso. O que mais? Assim, os membros, né, os três, são nomeados pelo gabinete com o consentimento das duas casas que compõem o poder legislativo japonês. Isso ele está dizendo aqui no artigo 4, tá? São nomeados os três pelo gabinete, né, pelo poder executivo, mas com prévio consentimento das duas casas do poder legislativo japonês. Evidentemente que eu estou falando aqui de três membros, não estou dizendo que existe apenas essas três pessoas que vão conduzir as auditorias no Japão. Não. Né? Imagine três pessoas conduzindo as auditorias. É impossível. Essas três pessoas possuem debaixo deles, né, toda uma estrutura executiva que vão cumprir o que o conselho decide. Vão auditar aquilo que o conselho decide. Então, o conselho é um órgão deliberativo e o seu braço executivo está debaixo da sua estrutura. É um braço operacional que vai cumprir o que eles decidem. É aqui que é importante a independência do conselho, né? O objetivo da auditoria. O mandato básico do conselho, o objetivo básico do conselho é assegurar a adequação da gestão financeira através da auditoria e supervisão contínua da gestão financeira e verificar as contas finais das despesas e receitas do Estado com base nos resultados da auditoria, né? Então, lá o escopo é verificar a execução do orçamento governamental. Então, nós temos duas situações aqui. Uma situação de atuação que reside na supervisão e um outro leque que se situa na verificação das contas finais da despesa e receita do Estado. Né? Como é que funciona essa supervisão da gestão financeira? Né? Ou seja, enquanto a gestão financeira está sendo praticada, o Conselho procura, então, acompanhar essa gestão financeira. Ele supervisiona. Quando, então, essa gestão financeira é finalizada após um determinado período de tempo, ele, então, verifica as contas finais. Então, nós temos dois momentos, tá? A execução e a finalização. Vamos lá na primeira. O Conselho audita e supervisiona continuamente a gestão financeira para garantir a adequação e corrigir quaisquer defeitos. Né? É um controle concomitante. É um controle que atua de forma paralela à execução das finanças japonesas. Né? Quando o Conselho encontra casos de gestão financeira imprópria ou desarrazoada, no nosso linguajar irregular, no curso da sua auditoria, o Conselho não apenas aponta esses casos impróprios, ou seja, ele diz que aquela conduta é irregular, mas também desempenha uma função positiva de facilitar sua retificação e melhorias, identificando a causa de tais impropriedades. Tá? O cachorro latindo aqui do lado, eu acho que vocês estão rindo, estão ouvindo aí, tá? Não é por minha conta, não, tá? Isso faz parte aqui do vizinho. Então vamos lá. Por esse motivo, o Conselho tem um mandato de apresentar suas opiniões ou exigir medidas dos auditados, se houver itens que o Conselho considere violar as leis e regulamentos sobre gestão financeira ou impróprios, né? Ou se o Conselho considerar que sejam assuntos que necessitam de melhorias no que diz respeito a leis e regulamentos
sistemas ou administração. Então, veja que essa função do conselho aqui, de atuar logo que identifica uma irregularidade, ela provém disso aqui que eu falei para vocês, ó, da Constituição de 47. Foram estabelecidas medidas para que os resultados da auditoria do Conselho pudessem ser imediatamente refletidos na administração pública. Então, a administração pública ela tem de respeitar as decisões do Conselho e implementá-las. Tá? É isso, é nesse escopo, é nessa linha que se situa aqui a supervisão da gestão financeira. Por fim, como é que funciona a atuação em relação às contas finais, que eu já falei ainda há pouco para vocês. Né? A verificação das contas finais das despesas e receitas do Estado é outro dos objetivos de auditoria do Conselho. O Conselho tem um mandato para verificá-las com base nos resultados da auditoria. A verificação das contas finais das despesas e receitas do Estado significa declarar a conclusão da auditoria após apurar a veracidade das demonstrações financeiras, contábeis, e a adequação da gestão financeira. A Constituição estipula que as contas finais das despesas e receitas do Estado devem ser submetidas pelo gabinete ao Legislativo. Isso eu falei ainda há pouco para vocês, juntamente com o relatório de auditoria do Conselho. Isso eu comentei ainda há pouco com vocês. Né? Então, aqui, o Conselho ele atua como um assistente para subsidiar a análise do Poder Legislativo japonês sobre o resultado da gestão financeira do gabinete. Tá? E como essa análise é técnica, o Poder Legislativo japonês vai então poder se debruçar com mais conhecimento de causa sobre como ocorreu a gestão financeira do gabinete japonês. Tá? Objetivo da auditoria ou escopo da auditoria. Aqueles que estão sujeitos à auditoria pelo Conselho são classificados em duas categorias, pessoal. Os que o Conselho deve auditar regularmente, tá? Tema de auditoria obrigatória, ou seja, o Conselho vai auditar sempre, de tempos em tempos, tá? E nós temos aqueles que o Conselho pode auditar quando o Conselho julgar necessário. Ou seja, é uma auditoria discricionária. É uma auditoria em que o Conselho acha que é conveniente ou conclui que é conveniente auditar em determinado período, em razão de diversas circunstâncias. Pode ser que ocorra problemas nessa agência governamental que são apontados pela mídia local. Então, se isso acontecer, de repente o Conselho entenda que essa agência governamental ela deva ser auditada naquele período, mas que isso não costuma fazer parte da pauta de auditorias do Conselho, das auditorias obrigatórias. Acho que deu para entender, né? São auditorias pontuais, né? Desde a totalidade das contas do Estado a entidades cujo capital declarado é aportado pelo Estado e prefeituras, municípios e outras organizações como beneficiários de subsídios e outras ajudas financeiras do Estado. Né? Então, aqui nós temos também as empresas, né, ou entidades cujo capital, né, capital social formado aí por aportes de recursos do Estado, são a sociedade de economia mista, no Japão não é diferente. Né? Para realizar uma auditoria daqueles que estão sujeitos à auditoria de questionário do Conselho, é necessária uma decisão da Comissão de Auditoria. O Conselho notifica tal decisão aos auditados relevantes. Né? O que é isso? Então, a comissão é que decide. Aqueles três lá, que eu conversei ainda há pouco para vocês, que compõem o Conselho, decidem se vão auditar uma determinada agência governamental de forma discricionária. Isso é uma decisão deles. Nessa decisão, ninguém interfere, nem o gabinete e nenhuma corte judicial, muito menos o imperador. É uma decisão própria do Conselho de Auditoria. Aqui, eu acho que essa a nossa última tela, deixa eu ver, é a nossa última tela. Estou finalizando aqui a minha abordagem. É só para apresentar para vocês aquele escopo de auditoria de forma mais detalhada. Né? Objetivos
Principais objetivos da auditoria estão aqui, tá? Estão aqui. Como é que então se desenvolve a auditoria no Japão? Eu vou começar desse lado aqui, ó, azul, a precisão, tá? A precisão. Se essa precisão ela vai atuar em cima do orçamento japonês, o budget, aqui, ó, orçamento japonês. Então, ele vai trabalhar em cima da execução orçamental. Se as contas finais refletem com precisão o status financeiro, tal qual a execução do orçamento se apresentou. Tá? Então, nós temos lá a lei orçamentária japonesa e nós temos o fluxo financeiro aqui de entradas e saídas. Aqui, o Conselho vai fazer um paralelo entre esses fluxos de entrada e saída versus o que foi autorizado no orçamento japonês. E a partir daí ele vai emitir uma conclusão. Então, essa é uma primeira abordagem da auditoria no Japão. A segunda abordagem é mais ampla, que é chamada de regularidade. Para nós aqui no Brasil é chamada de auditoria de conformidade. O que é isso? É saber se existe uma conformidade entre a gerência financeira, está aqui, ó, Financial Management, e a condução, né, aquilo que está disposto no orçamento, nas leis e nos regulamentos. Então, a regularidade ela é uma auditoria cujo escopo é maior do que da precisão. Por quê? Ela vai além. Ela toma por referência não apenas o orçamento, mas outras leis que regem alguma matéria orçamentária ou regulamentos que também regulam algumas matérias orçamentárias. Então, aqui a análise é mais conjunta, mais amplificada, e aqui o Conselho emite um relatório e gera uma opinião. Tá? Além disso, os três aqui são muito importantes. Ó. A economia. Aqui no Brasil nós temos também essa dimensão econômica da auditoria. Né? Só que, infelizmente, gente, na maior parte das auditorias, isso não é avaliado no Brasil, muito embora exista uma exigência constitucional. Tá? Se a implementação, né, de projetos e programas ou a execução do orçamento foram administrados com o mínimo de custo, isso é muito importante para os cofres públicos, gente. Na verdade, isso aqui deveria fazer pauta obrigatória de todas as auditorias governamentais, de todas as legislações das auditorias governamentais no mundo, não somente no papel, mas na prática. Ou seja, não basta eu fazer aquilo que está previsto nos orçamentos governamentais, nos projetos de lei, nos programas governamentais. Não basta apenas eu fazer, mas é preciso que eu observe o menor custo. Evidentemente que não o menor custo pelo menor custo, no sentido de comprometer a qualidade do que foi realizado. Também não interessa, tá? Se eu for economizar recurso para implementar um projeto que comprometa o benefício que esse projeto pode oferecer à nossa comunidade, isso também não interessa à auditoria governamental. Não é por aí. O que ele pede aqui é uma avaliação que aponte se o gestor governamental japonês aplicou o recurso, gastou o recurso mínimo sem afetar a qualidade daquilo que se esperava, os benefícios esperados. É isso. Tá? Então, isso passa pelo crivo da auditoria do órgão de auditoria governamental no Japão. Depois, nós temos aqui a eficácia, do outro lado aqui, a eficácia, ó.
se os projetos e os programas, né, resultaram em ou produziram resultados que eram esperados, né, ou os efeitos que eram esperados, né? Isso aqui é muito importante também, tá? Porque muitas vezes você gasta, mas não atinge a sua finalidade. Você constrói, por exemplo, uma escola, mas a escola não funciona de forma adequada ou funciona de forma precária ou não funciona. E existe muito isso no Brasil e no resto do mundo, gente. Então, essa dimensão de avaliação dos programas governamentais é muito importante. Na economia, eu estou gastando menos do que eu deveria, ou podia, não deveria, mas podia gastar. Consigo realizar o projeto. Tá? O projeto está pronto, construir a escola. Mas essa escola funciona? Aqui eu não tenho como dizer isso, ó, da economia. Eu tenho como dizer isso aqui na eficácia. A estrada funciona? O hospital funciona? Ou seja, aquela realização, aquele gasto público gerou um benefício para a coletividade dentro daquilo que era esperado? Sim ou não? Então, quem diz isso é eficácia. Então, essa é a quarta dimensão de avaliação do órgão de auditoria governamental no Japão. Por fim, nós temos a eficiência, né? Que é muito parecida aqui com a economia. Aí eu tenho que comparar custo-benefício, né? Custo-benefício. Eficiência significa fazer mais com menos. Fazer mais com menos. Ela passa, evidentemente, pela economia. A economia ela é um pressuposto da eficiência. Eu não tenho como ser eficiente se eu não for antes econômico. Agora, não basta apenas a eficiência, não leva em consideração apenas o financeiro. Ela leva também em consideração os recursos materiais e os recursos humanos. Quanto menos recursos, e aqui eu não estou falando apenas de recurso financeiro, tá? Quanto menos recursos, de uma maneira geral, né? Recursos tecnológicos, recursos humanos, recursos materiais, recursos financeiros, quanto menos recursos eu utilizar e alcançar o objetivo, né? Desde que essa redução do uso da utilização de recursos não comprometa, evidentemente, os objetivos pretendidos, eu sou eficiente, tá? É fazer mais com menos mesmo. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Se um determinado estado da federação constrói com 100 milhões de reais duas escolas, três escolas, vamos colocar três escolas, tá? De grande porte, ou três estruturas de educação, tá? Se por acaso um outro ente da federação, com esses 100 milhões, ele consegue construir quatro, ou um número maior, significa que ele foi mais eficiente do que o primeiro. Tá? Deu para entender? Sendo que, para ele construir mais, ele mobilizou melhor recursos humanos, recursos tecnológicos, recursos materiais e recursos financeiros. Nós temos esses quatro compartimentos que compõem os recursos de uma maneira geral para se fazer algo. Qualquer coisa, tá? Eu preciso de capital humano, eu preciso de soluções da tecnologia da informação, eu preciso de capital financeiro e eu preciso de recursos materiais para poder realizar algo. Então, todas essas análises passam pela eficiência. Então, veja, o Conselho de Auditoria do Japão, ele vai, né, percorrendo cada uma dessas dimensões. E, no geral, no conjunto aqui, eles então apresentam
para o Poder Legislativo, né, ao final do ano, um parecer, um ponto de vista sobre como é que ocorreu, como é que foi o desempenho das agências governamentais japonesas ao longo daquele exercício. E mais, durante o exercício, ou seja, na execução dos recursos públicos, ele pode então interferir na administração pública, sugerindo, determinando, recomendando que determinada conduta seja adotada, que determinado problema seja corrigido, né? Isso nasceu lá em 1947, como eu disse para vocês, né? Em que o escopo da auditoria governamental no Japão foi amplificado, tá bom? Enfim, essa nossa último slide, tá? Eu vou só finalizar aqui, eu vou finalizar a apresentação, mas vou continuar gravando aqui. Cadê, meu Deus? Eu vou continuar gravando a aula aqui com vocês, tá? Para alguém, se quiserem fazer algum comentário diante dessa abordagem que eu fiz para os senhores. A palavra está com vocês, senhores. Alguma curiosidade? Algum comentário? Algum paralelo em relação à estrutura de auditoria governamental no Brasil? Alguém? Ninguém? Hora de comentar, de tirar dúvida agora. Lembrando que esse material ele faz parte do nosso plano de ensino, né? E vai ser exigido também lá na nossa próxima avaliação, ou nas nossas próximas avaliações, uma vez que nós temos um exercício ainda por fazer, e para quem for para a prova final, isso vai ser objeto da prova final também. Evidentemente que eu não vou querer saber detalhes, né, específicos da auditoria no Japão. O que eu quero é que vocês tenham uma ideia gerencial sobre como é que funciona lá, como eu disse aqui no início da minha abordagem. E aí, gente, algum questionamento, alguma pergunta? Ninguém? Nenhuma curiosidade? Se ninguém então tem interesse em questionar nada, eu vou encerrar a abordagem. Eu vou então encerrar aqui a nossa gravação, tá? Ok? Então deixa eu encerrar aqui.